Salve, salve rapaziada, hoje vamos falar sobre o Flamengo do Tite, mais especificamente sobre um aspecto defensivo da equipe do Flamengo, uma vulnerabilidade defensiva que o Flamengo vem apresentando já recorrentemente, né? Tem sido um padrão da equipe nesses últimos jogos, né? E eu vou usar aqui como exemplo o jogo contra o Bolívar, a vitória do Flamengo contra o Bolívar por 4-0, grande vitória do Flamengo, incontestável, muito importante para a equipe se manter viva na Libertadores, mas apesar da vitória, mesmo o Flamengo tendo um bom resultado, um bom desempenho, existem coisas ainda, alguns aspectos que o Flamengo ainda pode melhorar. Esse é o papel da análise de desempenho, né? Identificar quais são esses gargalos e apresentar isso, né? Gerar esse tipo de informação para que a equipe consiga melhorar. E dentre esses aspectos, esses pormenores que o Flamengo ainda pode melhorar, pode desenvolver no seu jogo, um deles é o que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, no vídeo de hoje, que é a defesa da entrada do funil. E o que é então essa vulnerabilidade que o Flamengo tem apresentado, né? Essa questão da entrada do funil? Bom, principalmente, o que é o funil? O funil é aquela região seria basicamente um funil mesmo, você traçando uma linha diagonal do bico da grande área, da direita, e o bico da grande área esquerda, até as duas traves. Você tem ali mais ou menos o desenho de um funil, né? E a entrada do funil seria a região próxima à entrada da área, né? Para fins mais que a gente usa mais para análise mesmo, é um termo que a gente usa no meio da análise, para identificar essa região ali, que é uma região onde acontecem muitos gols, né? E é importante para uma equipe que quer se defender bem, proteger bem aquela região, né? Negar espaços ao adversário naquela região, não deixar o adversário ter possibilidade de finalizar dali, não deixar ele ter situação de finalização. E o Flamengo tem tido dificuldade de defender essa região, né? Tem cedido muitos espaços, cedido muitas finalizações para o adversário nessas regiões. E no jogo contra o Bolívar isso aconteceu várias vezes. Então, logo de cara no primeiro lance, a gente pode ver como que, principalmente quando a bola vem de fora para dentro, né, do corredor lateral para o corredor central, logo de cara já surge esse espaço, que é justamente esse espaço que eu estou mostrando aqui. E por que isso acontece? Muito por conta do desequilíbrio que existe entre a segunda linha de marcação, entre os jogadores da segunda linha de marcação. Os volantes, os extremos, às vezes ficam muito distantes um do outro, eles quebram a linha, se desconfiguram todos, e isso acaba gerando muito espaço, né? Percebe que o Gerson e o Alan, o Gerson, o De La Cruz e o Alan, que são os dois volantes, eles ficam muito distantes um do outro. O Alan afunda junto com a última linha, o De La Cruz também, e aí acaba deixando a entrada da área exposta. E o atacante recebe ele com espaço para dominar e acaba resultando numa finalização. Isso aconteceu recorrentemente no jogo. Novamente, você vê que o Alan, o volante do lado da bola, está aqui muito próximo da bola, e o outro volante, o De La Cruz, não está próximo dele, não está cobrindo. E aí a entrada da área fica exposta. E aí quando essa bola entra, a entrada do funil exposta. Se o passe para trás sai ali, o atacante conseguiria sair na cara do gol, né, de frente para o gol, sem muito incômodo, sem muita pressão. Novamente, o Alan está aqui nas costas do Ayrton Lucas e o De La Cruz está muito distante dele. Né? Então esse desequilíbrio surge principalmente por conta, essa vulnerabilidade ela surge principalmente por conta desse desequilíbrio que existe na janela entre os volantes, né? A dificuldade que os dois volantes têm de coordenar as ações entre si, coordenar seus movimentos para conseguir manter a linha compacta. Então eles acabam se distanciando, a segunda linha fica desequilibrada, quebrada, e a entrada da área fica exposta, né? Que seria a região responsável ali responsável pelos dois volantes de protegerem ela. Né? E por conta disso esse espaço fica muito vulnerável. Então, e principalmente quando a bola vai de um lado para o outro. Que é novamente, ó, percebe como é que a segunda linha está desmontada. O Gerson na cobertura, o Alan muito lá no fundo junto com a última linha e o De La Cruz lá na frente. E aí novamente, espaço aberto, possibilidade de finalização. Então, a meu ver, né, esse tem sido um dos, né, não o único obviamente, mas um dos principais aspectos defensivos que o Flamengo tem a melhorar. Não só defensivos, o Flamengo tem outros aspectos ofensivos também a se desenvolver. Porém, esse eu acho que é um dos mais urgentes, justamente porque é a situação de gol. É uma situação muito perigosa, próxima à sua área, próxima à sua baliza. É uma coisa que o Flamengo ainda pode melhorar e desenvolver isso para os próximos jogos, para as fases mais agudas de Libertadores e também para o reta final, né, para a sequência do Campeonato Brasileiro até o final da temporada.